Livro dos Salmos, Salmo 126. Nos diz assim a palavra de Deus: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar? Pai amado, nós agradecemos pela Tua palavra bendita e damos graças ao Pai porque pudemos lê-la. E agora, neste momento, também pedimos que o Teu Santo Espírito nos conduza, que o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, toque em nosso coração, fale conosco nessa manhã, e que assim, ó Deus, sejamos edificados, alimentados pela Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Ficamos como quem sonha. Que expressão bonita. Essa expressão nos faz lembrar de momentos alegres, de momentos felizes que nós tivemos. Talvez você ficou assim no dia do seu casamento. Talvez você ficou assim no dia que nasceu o seu filho, a sua filha e os demais. Talvez você tenha ficado assim com uma grande conquista, algo que trouxe alegria no seu coração. Ficamos como quem sonha, como sonhadores. Ah, se pudéssemos ficar como quem sonha todos os dias. Ah, se pudéssemos ficar como quem sonha todos os momentos. É interessante que o salmista aqui, neste salmo, ele nos apresenta uma realidade que é comum a todo ser humano. Ter o desejo de desfrutar alguma coisa muito boa. O Salmo 126 é um salmo que faz parte dos cânticos de romagem, ou dos salmos de romagem, ou também conhecido como os salmos dos degraus. Talvez o nome degrau, ou ser um salmo dos degraus, é porque na prática do Antigo Testamento, quando os adoradores iam a Jerusalém, principalmente nas festas, eles cantavam esses salmos. Esses salmos, eles se iniciam, dão início no 120 e vai até o 134. E todos eles eram cantados possivelmente em sequência. Tinha uma sequência, tem uma sequência lógica e até mesmo teológica. E eles podiam cantar na peregrinação, enquanto eles iam para Jerusalém e iam se ajuntando as pessoas. E é também uma probabilidade de que quando eles chegavam ali perto do templo, havia alguns degraus, e em cada degrau, principalmente quando os cantores chegavam, eles cantavam um desses salmos, começando no 120 e terminando no 134. E o Salmo 126 é um deles. O Salmo 126, então, é um cântico, é um hino de adoração do povo de Deus, mas que fala de uma realidade muito comum a todo ser humano, em qualquer época, em qualquer tempo. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. É interessante que se nós olharmos ao nosso redor hoje, talvez nunca se viu na história da humanidade a perspectiva de sonhos frustrados e com isso uma tristeza enorme no coração. Talvez você tenha amigos, tenha pessoas, quem sabe parentes, que vivem uma tristeza que parece não conseguir sair dela. Então, é comum pensar em momentos bons como se esses momentos não voltassem mais. Talvez você aqui hoje, nessa manhã, pode estar enfrentando uma situação assim, de que já teve um momento bom, já tive um momento como que foi um sonho, mas agora eu não vivo mais esse momento, não consigo usufruir disso porque os meus problemas são terríveis, os meus problemas são maiores do que eu e maiores do que qualquer esperança. Meus queridos, esse texto nos fala sobre um Deus que restaura e um Deus que restaura sortes. Diz o texto: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Eu gostaria hoje de falar sobre o restaurador de sortes, mas não entenda sortes como é usado usualmente
Se tivermos sorte, nós vamos conseguir vencer. Se tivermos sorte, nós vamos evitar tal problema. Como se fosse no sentido de contrário ao azar. Então, você tem sorte, você não tem azar. Se você tem azar, não tem sorte. Eu não estou falando nesse sentido, porque esse sentido é esotérico. Esse sentido nós não cremos. Crente não acredita se tem sorte ou azar. Desculpe, se você acredita, eu com todo o meu coração incentivo você a desacreditar. Porque nós não podemos acreditar que temos sorte ou azar. Você tem muita sorte, é por isso que você ganhou aquilo. Não. Nós confiamos num Deus que é soberano. Como que podemos ter sorte se Deus é soberano? Como que podemos ter um azar se Deus nos abençoa todos os momentos? Então, eu estou falando sorte no sentido de situação, no sentido de contexto. O Deus que muda o nosso contexto, o Deus que muda a nossa situação, o Deus que restaura a situação nossa de uma situação ruim, de um contexto ruim, para uma situação boa. O restaurador, então, de sorte. Ele é apresentado aqui nesse texto de duas maneiras muito interessantes. Primeiro, o salmista nos apresenta um Deus que agiu no passado. Um Deus que transformou dificuldades em sonhos reais. Vejam só, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Comentaristas mais antigos, inclusive João Calvino, ele referia esse salmo como aquela situação do fim do cativeiro babilônico. Inclusive, se você procurar o comentário de João Calvino sobre este salmo, ele faz um comentário falando que tudo aqui se refere ao cativeiro babilônico. Mas quando a gente olha o texto, nós não temos essa informação em si. Há uma indução disso, mas não há essa informação de forma clara, de forma explícita. Outros comentaristas, como Derek Kidner, diz que, por mais que isso possa... há uma possibilidade disso se referir ao fim do cativeiro babilônico, mas Kidner, ele defende a ideia de que isso aqui é um contexto real e constante nas nossas vidas. Assim, quando Deus restaurou a minha sorte naquela situação, naquela outra situação, em outras situações, ficamos como quem sonha. Mas aqui, meus queridos, é importante percebermos que o salmista nos apresenta é que se a gente parar, se o seu contexto hoje, se a sua sorte hoje não está boa, o seu contexto é ruim, a sua situação é difícil, o salmista então nos convida a parar um pouco o que nós estamos fazendo, parar um pouco as nossas indagações e olhar para o passado. Olhe para o passado e lembre daquele momento em que o Senhor restaurou a sua sorte, daquele momento que o Senhor mudou a sua situação no passado. Naquele momento em que Deus restaurou a sua sorte no passado, como que nós ficamos? Como quem sonha, felizes. Eugene Peterson, um pastor norte-americano, já faleceu alguns anos atrás, ele sempre dizia que é necessário em momentos de crise, é necessário em momentos de problemas, parar, estacionar e lembrar dos feitos de Deus no passado. Aí ele propõe dois caminhos. Primeiro, lembrar dos feitos de Deus no passado, daquilo que a Bíblia diz. E aí fica fácil, porque tudo que a Bíblia diz são registros do passado. Deus abriu o Mar Vermelho, aconteceu no passado. Deus sustentou o povo no deserto, aconteceu no passado. Jesus andou por sobre o mar, aconteceu num tempo passado. Tudo que você ler na Bíblia é registro do que já aconteceu e foi registrado, e Deus agiu. E aí o segundo momento é lembrar dos feitos de Deus na nossa vida também. Naquele momento em que você estava na mesa de cirurgia, uma cirurgia difícil, complicada, sem muitas chances de sobreviver, e hoje você está aqui. Deus agiu no seu passado. Naquele momento em que você não sabia o que fazer, porque os recursos eram poucos, os recursos talvez nem existiam, nenhum recurso, não sabia o que preparar para a janta, porque o que tinha de comida já foi no almoço,
E Deus sustentou você, não somente aquele dia, porque você está aqui hoje, então Deus agiu no seu passado. O salmista, ele nos conduz à seguinte questão: se hoje nós podemos parar e lembrar dos feitos de Deus no passado, significa que ele restaurou a nossa sorte lá, e então ficamos como quem sonha naquele momento, mas hoje a nossa existência é a prova de que Deus agiu, foi fiel, foi bom, foi benigno, foi misericordioso. Por quê? Porque hoje você está aqui, então Deus te sustentou. É o exercício de lembrar, mas não de lembrar com nostalgia, e também não de lembrar tentando reviver o passado, mas lembrar entendendo que aquilo foi real, de que aquilo aconteceu e de que aquilo moveu os nossos corações. O Grupo Logos tem uma música chamada Obreiro Aprovado, e na primeira parte da música ele diz assim: você lembra quando foi que o Senhor os separou, dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e lhe encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem para onde vão? Paulo César, nessa música, ele diz assim: teve um tempo, você lembra? Teve um tempo que Deus encheu o seu coração. Nessa música ele diz de pessoas que são chamadas para a obra, ele coloca assim: Deus encheu o seu coração de paixão. Sabe, meu querido, muitas vezes nós paramos aqui no presente, duvidosos, queixosos, lamentamos por causa da nossa situação presente não ser boa, por causa da nossa sorte hoje não ser favorável a nós. Somos prejudicados, somos perseguidos, somos às vezes maltratados, somos não compreendidos por muitas circunstâncias. Isso, é claro, vai nos entristecer. Mas o salmista diz assim: gente, para um pouco. Lembra quando Deus fez? Lembra quando Deus agiu? Lembra quando Deus restaurou a sua sorte ou mudou a sua sorte? Você não ficou como quem sonha? Você não ficou feliz? E o salmista diz assim: isso foi tão grande que o versículo 2 fala: a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E não somente isso, não só desfrutamos de uma alegria profunda, mas ainda o versículo diz: então entre as nações, e outras traduções dizem assim, entre pagãos se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. A alegria que invade o coração daquele que teve a sorte transformada, que teve a sorte restaurada, faz com que as pessoas ou aqueles que nem conhecem Deus, nem relacionam com Deus, olhem para o povo de Deus e falem: olha, esse Deus fez grandes coisas por eles. Ah, Deus deve gostar muito deles, porque Deus restaurou a sorte. E a gente vê aqui a perspectiva de um Deus que é testemunhado pelas nações, de um Deus que é notado pelas nações. Como que ele é notado? Como que ele é testemunhado? Como que ele é visto? Pela sorte que ele restaurou, pela sorte que ele mudou na sua vida. Então a gente percebe o seguinte, que a situação difícil que enfrentamos, ela é oportunidade para feitos de Deus, ou seja, para Deus mudar a situação, isso é, realização de Deus na sua vida, na minha vida, mas ela também é oportunidade para que aqueles que ainda não conhecem a Deus vejam que Deus é tão grande, tão poderoso, que mudou a sua vida, que mudou a sua sorte, que te abençoou. E isso tem que nos fazer felizes, alegres, com a boca cheia de riso e de júbilo, e testemunhando tanto que o Senhor gosta de nós, a ponto de mudar a sua sorte. E a conclusão nessa primeira parte do Salmo é: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Ou, se eu posso ter alegria hoje é porque, de fato, Deus moveu no meu passado. Isso significa, meus queridos, que a gente tem que tomar um certo cuidado para não achar que a situação difícil, situação presente hoje, a situação do nosso presente, se ela é difícil, vai desmanchar a fé que nós temos em Deus e a perspectiva de um Deus que vai fazer alguma coisa, porque a prova disso é o próprio passado.
A prova disso são os feitos de Deus no nosso passado. Ele mudou a sua sorte, Ele mudou a sua vida no passado. Então, por que duvidar dos feitos de Deus hoje? Então, meu querido, o restaurador de sortes é aquele que agiu no passado, transformando dificuldades em sonhos reais. Se por acaso você vive algum momento assim de dificuldade, lembra dos feitos de Deus já na sua vida. Quantas vezes Ele já fez? Como nós cantamos no hino, conta as bênçãos, dize quantas são, e verá surpreso. De forma surpresa nós vamos ver o quanto que Deus já agiu, o quanto que Deus já fez. O remédio, então, para a nossa crise de ansiedade, para o momento de dificuldade presente, é olhar para o passado. Olhar para o retrovisor e falar, olha o quanto de coisa boa que Deus já fez na minha vida. Olha o quanto que Deus agiu, quantos milagres, quantos livramentos, quantas situações que eu não via saída e Ele se mostrou presente, sendo Ele a própria saída. Mas, meu querido, o restaurador de sonhos, além de ter agido no passado, transformando dificuldades em sonhos reais, também é o Deus que nunca deixou de agir. Por isso, vai continuar transformando situações difíceis em grandes alegrias. O Salmo, a partir do versículo 4, ele tem uma quebra, ele tem uma mudança. Do versículo 1 ao versículo 3, como nós já vimos agora, refere-se aos feitos de Deus no passado. Mas quando nós lemos a partir do versículo 4, é possível compreender que o salmista expressa aqui alguma dificuldade do presente. Ele está expressando isso. Olha só o versículo 4. Restaura, Senhor, o quê? A nossa sorte. Ué, mas o versículo 1 usa o mesmo verbo. Quando o Senhor restaurou a sorte. Então, versículo 1 a 3... Deus agiu no passado. Mas a partir do versículo 4, nós podemos compreender que há alguma dificuldade que o salmista quer expressar. Nós não sabemos se ele tem uma dificuldade particular, nós não sabemos se é uma dificuldade que ele quer expressar do povo em si, mas é isso que ele coloca nessa linda poesia. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Ótimo. A sua sorte hoje não é boa. A sua situação hoje pode não estar favorável. Olhar para o passado é o primeiro passo. Deus que fez no passado. Mas o salmista não nega a dificuldade do presente. E ele então faz um pedido. Restaura, Senhor, a nossa sorte. A base que o salmista tem para pedir a restauração de alguma coisa que ele está passando aqui é porque ele já fez isso no passado. Ou seja, Deus criou aqui uma prática, Deus criou aqui uma jurisprudência. Deus já fez no passado, então ele pode continuar fazendo. É interessante que muitas vezes, por mais que de repente a gente consiga contar as bênçãos de Deus na nossa vida até hoje, se surgir um problema hoje, se surgir um problema agora, uma notícia terrível que nós temos que enfrentar, nós estremecemos, nosso joelho começa a tremer, o nosso coração balança, o frio toma conta do nosso estômago. Alguns vão desesperar, vão falar e não param de falar. Outros vão abaixar as suas cabeças e falar, eu não sei o que fazer. Outros vão ficar assim, perguntando para Deus, por quê? Mas por quê? Por quê, Senhor? Outros vão tentar jogar para Deus o seguinte, não, Senhor, eu estou fazendo tudo certo, tudo bonito, que negócio é esse de me permitir passar por essa situação? Por mais que nós damos conta ou vamos conseguir contar alguma coisa dos feitos de Deus lá no passado, se o problema surgir agora, a gente treme, a gente teme. Parece que a gente tenha medo do futuro e das dificuldades do futuro. Carlos Drummond,
num poema conhecido como Mãos Dadas, ele fala assim: não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, não direi os suspiros ao anoitecer. A paisagem vista da janela, não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, do tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Drummond, ele revela aqui um pouco de existencialismo, ou seja, se tem vida, é a vida que eu vivo hoje. Mas ele revela nesse poema um medo do que está por vir. Ele tem tanto medo do futuro que é melhor ir, porque tem que ir, mas de mãos dadas no presente. O que ele revela é o que todo ser humano tem: medo do que vai acontecer. E às vezes nós ficamos tão temerosos do que vai acontecer, mesmo que a sua sorte ou a sua vida hoje seja boa, mas a gente fica com medo do que vai acontecer porque a gente tem medo de perder o que eu tenho hoje. A gente tem medo de perder a família, a gente tem medo de perder a situação do trabalho, a gente tem medo de perder os bens, a gente tem medo de perder a saúde, a gente tem medo das dificuldades que podem vir e não queremos que elas venham. E aí a gente tenta viver o presente de uma forma desesperada. É claro que nós temos que viver o presente. É lógico que você tem que viver esse dia. É lógico que você tem que aproveitar esse dia, porque esse dia vai se tornar passado. Se você aproveita bem esse dia, talvez você vai ter boas memórias. Se você não aproveita esse dia, você perdeu a oportunidade de colher boas memórias. Mas a gente não precisa ter medo do futuro. Nós não precisamos ter medo das dificuldades futuras. Por quê? Porque nós temos um Deus que restaura sortes. Nós temos um Deus que muda qualquer situação. Se a sua situação é boa, não tenha medo do futuro. Se a sua situação é ruim, não tenha desespero ou desesperança, porque Ele mudou a sua sorte no passado e Ele continua a mudar a nossa sorte. Como nós já falamos, o verbo do versículo 4, restaura, é o mesmo verbo do versículo 1. Ele restaurou e podemos pedir para que Ele restaure a situação presente. Aí ele coloca aqui duas figuras. A primeira figura é as torrentes no Negueb. Negueb é a região sul ali de Judá, uma região de deserto, uma região difícil, principalmente na seca. Não tem como sobreviver no Negueb, não de uma maneira normal. Mas no Negueb tem torrentes. A torrente é um rio temporário, um rio que se forma pelas chuvas. Então, na época das chuvas, há cheias em alguma parte, e aquele lugar onde passava rio que estava seco e com a terra já estourando, esturricando, vem a água e refrigera a terra e refresca a terra e faz aquilo que era impossível, de uma terra estéril e seca para um lugar bonito, verdejante, cheio de vida. Então, o que o salmista está pedindo? Ele está pedindo: Senhor, restaura a nossa sorte, como as torrentes no Negueb, ou seja, como o deserto no Negueb tem torrentes, e quando a chuva, a restauração de vida, eu peço que o Senhor também restaure a nossa vida. É o Deus que já prometera isso em muitas passagens, é o Deus que já falou isso e fez isso muitas vezes, é o Deus que, mesmo que a sua vida seja como o mar morto, Ele muda para um ambiente de vida, um oceano de graça. Oh, meu querido irmão, eu não sei como está a sua sorte hoje, como está a sua vida, ou o que pode acontecer, mas o nosso Deus é o Deus que restaura essa vida como as torrentes no Negueb. E precisamos acreditar nisso, e precisamos pedir por isso. Não é uma restauração temporária, não é uma restauração para nos aliviar somente, é uma restauração onde Ele nos ensina a confiar nele e no auxílio dele constantemente, o tempo todo.
em todo momento. Deus deve já ter dado torrentes para você nos seus Neguebs. Eu imagino que sim. Deus já fez isso na minha vida. Lembro quando era estudante lá no IBEL, em Patrocínio, e como estudante no IBEL, nós não podemos trabalhar como os seminaristas podem, às vezes, trabalhar. Se a gente não trabalha, não tem renda, então a gente depende de oferta das igrejas e de quem tiver misericórdia. Mas nem sempre nós tínhamos, e nem sempre chegava. Eu lembro de muitas vezes eu pegar a minha bicicleta Monarch branca, que depois disso eles roubaram, não tenho mais, mas naquela época ainda tinha, pegar a bicicleta, pôr a mochila nas costas e andar mais ou menos 3 quilômetros e pouco até chegar no Ibel, e a Kênia falar assim para mim: hoje não tem nada no almoço. Ou tem só um macarrão e alguma coisinha, e é só. E eu não tinha dinheiro para comprar. Falava, vamos orar, vamos pedir para que Deus faça alguma coisa. Não foi nenhuma nem duas vezes, mas inúmeras vezes. Eu chegava no IBEL, fazia o período de estudo, aí almoçava em casa, tinha aula à tarde ainda, almoçava em casa. E na hora de sair, eu lembro que tinha um colega de sala que morava dentro do IBEL, mas numa casa para casados, ele e a esposa, e ele era quase que o porteiro do IBEL, mas não era, mas é porque ficava bem próximo do muro. Então, muitos recados ou algumas coisas eram deixados para ele ali. Eu lembro de pegar a bicicleta correndo para ir almoçar e ter que voltar logo, e o Paulo falar assim para mim: Natanael, espera aí. Tem uma coisa aqui que deixaram para você. Foram muitas vezes que eu levei, não sei como, um saco desse tamanho, né, um saco plástico desse tamanho, de comida. E uma coisa que eu gostava e gosto muito, frango. E tinha um frango, eu ficava olhando assim, tem um frango aqui, tem um frango. E nós vamos comer frango, que beleza. Deus muda a nossa sorte. Deus dá as torrentes do Negueb. Então, quando o salmista diz isso, ele está pedindo porque ele já viu isso no passado e ele continua fazendo. Mas o salmista, ele é realista. Versículo 5, 6, ele fala assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Os que saem andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. O que ele diz é o seguinte: a situação presente o Senhor muda, mas é difícil. E a gente chora, e a gente luta, a gente labuta, e vai ser assim. Por quê? Porque é a realidade da nossa vida. Se a sorte é desfavorável, meu querido irmão, não adianta esperarmos que naquele momento vamos ser socorridos, vamos ser amparados, mas o dia é difícil. Porém, ao mesmo tempo, ele diz: mas não é motivo de ficar quieto, parado. É hora de jogar a semente, é hora de plantar, é hora de semear. Você pode hoje semear com lágrimas. Talvez ao jogar a semente, as lágrimas vão junto. O que isso significa? Significa que coloque a sua esperança no Senhor, tenha ações proativas no Senhor, mesmo que isso cause choro. Eu posso dar uma sugestão em relação a essa ação. Se você passa por um problema hoje, é possível que você está em lágrimas ou pode chegar a vir. E aí, se você me perguntar: pastor, o que eu faço? Eu vou falar: eu não sei qual é a saída. E o que eu posso falar para você: ore, meu irmão. E você vai orar com lágrimas. E você vai molhar o local onde você vai orar. Isso é semear com lágrimas. Isso é sair andando e chorando. A ideia aqui é a outra figura, é a ideia pastoril, a ideia agrícola. A ideia do agricultor que tem que plantar porque precisa de comida, mas não tem comida. Por isso ele chora, mas haverá comida. Quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo, com alegria, com gritos, trazendo os seus feixes. Eu não sei como é que eu levava aquele saco de comida na minha bicicleta Monarch que rangia, mas eu chegava com alegria. Eu só lembro de pegar e eu só lembro de chegar.
Meus queridos, o nosso Deus é o Deus que continua agindo, por isso ele transforma situações difíceis em situações de grande alegria. Quando era pastor em Rio Paranaíba, cuidávamos de 2 congregações na zona rural e teve uma situação muito interessante em uma delas. Foi um período de estiagem muito forte, então os rios começaram a secar, os córregos começaram a secar. E o pessoal que morava na zona rural, os crentes, mexe com fazenda. E você sabe que precisa de água constantemente. Então, uma certa situação, um dos diáconos chegou em mim e falou assim: pastor, eu estou com um problema. Estou com um problema porque a minha fazenda, o meu sítio, minha fazenda, tem o córrego e abaixo tem outros meus vizinhos que usam o mesmo córrego. Como eu fico no alto, então, estou sofrendo aqui com a falta de água, mas o pessoal de baixo começa a sofrer mais ainda. E um deles veio aqui em casa com uma arma e falou assim: se você não resolver o problema da falta de água lá na minha fazenda, tal dia, assim, eu venho e acerto as contas com você. Aí você sabe do que eu estou falando. Ele chegou em mim desesperado, falando assim: o que eu faço? Falaram para eu ir embora lá para Goiânia, na casa dos meus parentes, mas eu não quero ir embora. Eu não posso falar para a polícia. Não vai dar certo. Isso não vai resolver o problema. Eu posso falar, mas não resolve o problema. Porque o sujeito era um sujeito famoso nas suas maldades. Aí, como pastor, você sabe o que eu falei? Meu irmão, eu não sei o que a gente faz. Não tem como produzir água, nós não temos essa capacidade, mas a gente pode orar. Bem, aquele meu irmão e aquela igreja, aquela comunidade, eu creio que eles devem ter orado como nunca eles oraram. Todos os dias eles se comprometeram a orar. E eu lembro que o dia marcado pelo sujeito era numa segunda-feira. E no domingo anterior era o dia de eu dar atos pastorais lá. Fui, dei os atos pastorais. Confesso que eu senti um ambiente muito tranquilo, um ambiente muito de paz. E o sol rachando. Não tinha nenhuma perspectiva de chuva. E o sol rachando. Mas eu senti paz. Eu não sei o que ia acontecer, eu não sou adivinho e não sou desses que vai tentar adivinhar, porque isso é bobagem. Mas eu senti um ambiente de paz. O culto a escola dominical era meio-dia, o culto era 1h, então lá pelas 3h30 a gente chegava em casa. E na casa pastoral era um sobradinho, na parte de cima dava para ver onde ficava a zona rural. Eu nunca vou me esquecer desse dia. Quando foi mais ou menos 4h da tarde, eu olhei lá para os lados do barreiro, que era a congregação onde ficava, e chovia. Lá. E só lá. Você via as nuvens, você conseguia visualizar, você sabe que de longe você vê a chuva, né, num bloco só, e chovia. Aí eu liguei pro irmão, pro diácono, e falei: tá chovendo aí, né? Pastor, tá chovendo como eu nunca vi. E tá enchendo tudo aqui. Deus continua a restaurar as torrentes no Negueb. Eu não sei qual que é a sua situação hoje, eu não sei qual que é a sua situação amanhã. Eu só sei que você tem um Deus que se agiu no passado e continua a agir hoje. Você tem um Deus que transforma a situação. Se hoje o seu contexto é de lágrimas, se hoje o seu contexto é de dificuldade, ou se esse dia chegar, não esqueça, você tem um Deus que transformou situações, transformou a sorte no passado, e isso tem que revigorar, tem que fazer a nossa memória ativa e viva, e é o Deus que hoje continua a agir, é o Deus que restaura as torrentes do Negueb. Se hoje você está em lágrimas, semeando, trabalhando, chorando, andando, o Deus que restaura a nossa sorte trará a oportunidade de você voltar com alegria, trazendo feixes, voltará com alegria com o fruto dessa semeadura. E tudo isso porque o nosso Senhor Jesus é aquele que mudou a nossa sorte, a nossa vida para sempre. Por que podemos ter esperança de um Deus que restaura a sorte nossa hoje? Porque Ele já mudou a nossa sorte eternamente. Antes
estávamos no deserto do maligno, antes estávamos encharcados no pecado, antes estávamos condenados para a morte eterna, e Jesus restaurou a nossa sorte eternamente. Hoje temos lágrimas, mas já temos a promessa de que quando chegarmos lá na glória, Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Hoje podemos enfrentar tristezas, mas Ele já prometeu que naquele ambiente a alegria será eterna e nunca vai ser desfeita. E é isso que agora precisa nos animar para o futuro, porque o futuro destinado àqueles que são do Senhor é lindo, é maravilhoso. Desculpa o mestre Drummond, mas a gente pode ir para o futuro tranquilamente. Eu não preciso ficar preso ao presente, porque o que está para frente é muito melhor, porque já foi preparado pelo Senhor Jesus. Se você crê nisso, confia e agarra a isso. Se você não confia nisso, hoje pode ser um dia de grande alegria. Não pelos resultados que podem vir, mas pela transformação de Jesus em sua vida. Vamos orar?